Hoje a gente dá início ao encerramento dessa série, O Deus em Nós, nosso dia a dia com o Espírito Santo. E eu quero conversar com vocês nesse encerramento em duas etapas. Hoje e na semana que vem, nós vamos fazer essa conclusão dessa série. Eu trago para a nossa conversa aprendizados de sermões que ouvi, incluindo as duas últimas pregações do pastor Ademir. Trago também para a nossa conversa alguns estudos que fiz, livros que li sobre o Espírito Santo. Muita coisa foi escrita sobre o Espírito Santo, mesmo ele sendo, para muitos de nós, ou às vezes até que inconscientemente, o Deus esquecido de nós. A gente fala dele, mas não fala tanto assim. Mas eu quero trazer para vocês, nesse encerramento, nessas duas etapas, esse arcabouço de conteúdos, de aprendizados que tive a respeito da pessoa do Espírito Santo. Fui inspirado, fui ensinado sobre isso e quero compartilhar com vocês. O interesse que eu tenho aqui, ao terminar essa série, é que a sua vida e a sua relação com as pessoas, sobretudo com o Espírito Santo, mude drasticamente. O meu interesse aqui é para que, a partir dessa série, ao final desse mês, você seja impactado e que a sua vida mude drasticamente na sua relação com o Espírito Santo e com as pessoas. Porque imagine você poder ser essa pessoa que você tanto admira quando você lê a Bíblia. Imagina ser uma pessoa livre de tudo que te sufoca, tudo que te oprime. Imagine você ser alguém que está sempre pronto e preparado para cuidar de pessoas, para servir, para abençoar gente. Imagine você sendo de fato alguém feliz. Imagina você sendo aquela pessoa que Deus lhe criou para ser, para glorificar a Ele. Como que você acha que seria a sua vida? Ou que pode ser a sua vida depois dessa série? Para isso eu quero responder 4 perguntas. Ao longo desses 2 domingos, eu quero responder 4 perguntas aqui para a nossa reflexão. 2 hoje e 2 na próxima semana. As 2 primeiras perguntas de hoje são: quem é o Espírito Santo? A segunda pergunta é: para que serve o Espírito Santo? A terceira pergunta é: por que você precisa do Espírito Santo? E a quarta e última pergunta: como viver no Espírito? Como viver no Espírito? E para isso eu quero iniciar a nossa conversa a partir do texto de Atos, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Você pode me acompanhar aqui na projeção, se preferir. Atos, capítulo 19, dos versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, nós lhe agradecemos
pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Agradecemos também pela Tua palavra revelada a nós, Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos fale nessa manhã poderosamente, como já tem falado ao longo de todos esses domingos. E que mais uma vez, ao ouvirmos a Tua palavra, o Senhor nos transforme e nos ajude a sair daqui mais parecidos com Jesus de Nazaré. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, tiveram muitos recordes quebrados. Mas quantos lembram aqui quem ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos? Quem ganhou? Quem lembra? Bolt, Usain Bolt. Quem ganhou o ouro no futebol masculino nas Olimpíadas? Isso é fácil, gente. Quem ganhou o ouro? Brasil. 5-4 nos pênaltis contra a Alemanha. Agora vamos lá. Quem ganhou em terceiro lugar na corrida de 100 metros? Quem ganhou em terceiro lugar na corrida de 100 metros? Difícil lembrar, né? André Degrasset. E no futebol, quem ganhou em terceiro lugar? Nigéria. Difícil lembrar. Bom, aqui a gente já consegue perceber o problema, ou parte do problema, quando a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Seria mais fácil, talvez, um exercício que nos ajudaria a não errar. Por exemplo, quem sempre fica em segundo lugar no Mundial, no futebol? Palmeiras. Não precisa fazer muito esforço. Quem é vice eternamente? Vasco. Isso aí você não precisa fazer exercício para lembrar. Mas quando a gente procura, ou vai cavucar, assim, os terceiros lugares em alguns campeonatos, dificilmente a gente lembra. Dificilmente a gente lembra nem do segundo, quanto mais do terceiro. E aqui nasce um problema quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo. Porque ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo, queridos, é a terceira pessoa da Trindade, não por ser menor, não por chegar depois, não por não ser tão competente quanto a primeira. Muito pelo contrário. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade porque foi a terceira pessoa da Trindade a ser revelada claramente nas Escrituras. Na nossa lógica, o terceiro lugar, mesmo sendo um bom lugar para se vencer, não é um lugar de grande prestígio. Por isso, é muito importante a gente definir e saber claramente quem é e também quem não é o Espírito Santo. Por isso, antes de responder a primeira pergunta, eu quero junto com ela responder com você quem não é o Espírito Santo. Quem o Espírito Santo não é. Em primeiro lugar, é claro, ele não é uma energia. Ele não é uma sensação, ele não é um foguinho, uma aura, um sentimento, uma vibe, um fantasminha camarada. O Espírito Santo não é isso. É importante a gente saber disso porque a gente não constrói um relacionamento com uma energia. A gente não constrói um relacionamento com uma aura roxa, verde que está em volta da gente. Se é que a sua está verde hoje. Brincadeira, gente. Não creio nisso. Hashtag fica a dica. Ele também não é um Gasparzinho, um fantasminha camarada que fica do nosso lado para ajudar a gente quando a gente precisa. Não! O Espírito Santo não é um barato, não é uma sensação, uma vibe como se fosse alguém fumando maconha e dá aquela energia, aquela vibe relaxante. O Espírito Santo não é isso. Existem muitos cultos por aí em que as pessoas acham que só por sentirem um arrepio, só por saírem mais leves, elas acham que o Espírito Santo teve presença ali. Não! É possível que isso aconteça, é possível que na nossa interação com o Espírito Santo, com Deus, a gente sinta Ele. Claro que é possível. Claro que é possível que inclusive a gente se arrepie. Isso é possível.
Mas isso não pode ser determinante para você dizer que teve um encontro com o Espírito Santo. Afinal de contas, então, quem é o Espírito Santo? Quem a Bíblia diz que o Espírito Santo é? Simplesmente Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus em poder, em glória, em essência. Se relacionar, interagir com o Espírito Santo é o mesmo que interagir, conviver, se relacionar com Deus, com o próprio Deus. Falar do Espírito Santo é a mesma coisa de falar do Deus Pai, do Deus Filho e da Santíssima Trindade. 3 pessoas, um só Deus. A gente crê dessa forma, a gente crê assim porque os apóstolos criam assim, porque Jesus ensinou dessa forma. Isso fica evidente, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, quando Pedro confronta a mentira deles. Eles haviam vendido um terreno, ficou com uma parte do terreno, e quando chega para dar a oferta, eles dizem que aquilo era todo o dinheiro, mas na verdade era uma mentira. Não era tudo. Eles embolsaram um trocado e levaram para a igreja só uma parte. Olha como Pedro confronta esse casal. No livro de Atos, capítulo 5, veja isso. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você me permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ele não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Atenção aqui, ó. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Para Pedro, mentiu para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Para Pedro, para os apóstolos, o Espírito Santo é Deus. Essa é a primeira certeza e convicção bíblica que nós precisamos ter a respeito do Espírito Santo. Ele é Deus. E ponto final. Não se conversa sobre isso. Na fé cristã, não. Mas além de ser Deus, Ele também é uma pessoa. E sendo o Espírito Santo uma pessoa, a gente pode conhecer o Espírito Santo. Como eu disse, a gente pode interagir com Ele. A gente pode se relacionar com Ele, e devemos, inclusive. Ele é uma pessoa porque Ele tem sentimentos. A Bíblia diz que Ele se entristece, Ele se alegra. Ele, inclusive, fala com Deus Pai sobre nós. Usando as palavras do próprio apóstolo, o Espírito Santo geme enquanto intercede por nós. O Espírito Santo é uma pessoa porque a gente pode crescer em intimidade com Ele. A gente pode crescer em aproximação com Ele, ficando cada vez mais íntimo dEle. Como Ele é uma pessoa, a gente pode crescer com Ele como se Ele fosse um amigo. Sabe aquele amigo de verdade, quando você atende um telefone e ouve a voz, você já sabe quem é. E dependendo do tom de voz, você já sabe até o que aconteceu, sabe? O Espírito Santo é uma pessoa porque ele pode ser conhecido como um amigo, a tal ponto dele se movimentar e você saber, opa, o Espírito Santo está por aqui, ó. Sabe? Ele tá me conduzindo para lá. Opa, ele está querendo isso aqui de mim. Ele é uma pessoa. E a gente não interage com uma energia, a gente só se interage com pessoas. Então Ele é Deus e Ele é uma pessoa. A gente precisa andar, a gente precisa conviver, a gente precisa crescer em intimidade com Ele, não apenas senti-lo, porque por ser uma pessoa também a gente sente. Como eu disse, a gente interage, então a gente sente Ele. Então é isso, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Mas isso leva a gente também a perguntar, para que serve então o Espírito Santo? E essa pergunta não tem um tom de objetificar o Espírito Santo, muito pelo contrário, eu quero trazer aqui
a função, ou uma das funções do Espírito Santo? Qual é o serviço do Espírito Santo na nossa vida? Bom, simplesmente nos tornar mais santos. Para que serve o Espírito Santo? Para nos fazer mais santos. Para que serve o Espírito Santo? Para que por meio do fruto do Espírito Santo, do fruto do Espírito, a gente se torne mais parecidos com Jesus. E essa verdade a gente leva a criar uma outra pergunta para a gente. Qual é a evidência então que nós temos o Espírito Santo? O Espírito Santo serve para nos tornar mais santos. Então, qual é a evidência que nós temos o Espírito Santo? Como que você sabe que o Espírito Santo está habitando dentro de você? Resposta simples e prática. Quando a gente se parece mais com Jesus. Isto é, quando nós somos mais santos. Geralmente, o diagnóstico que a gente usa para saber se alguém tem ou não o Espírito Santo é quando a gente vê os dons espirituais em ação. Geralmente. É quando a gente vê alguém cheio de poder. O fogo descer. E é verdade que pessoas cheias do Espírito Santo possuem dons espirituais. É isso que os apóstolos ensinam. Isso é verdade. É verdade que pessoas cheias do Espírito Santo são usadas poderosamente por Deus. Isso é bíblico. Isso é verdade. Mas isso pode dizer tudo, mas também pode dizer nada ao mesmo tempo. Porque o evangelista Mateus, lá no capítulo 7, ele prova isso para a gente quando ele relata o que Jesus falou sobre os falsos profetas. Veja isso. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome também não realizamos muitos milagres? Então o que Jesus diz claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tem muita gente por aí profetizando, pregando, lendo a Bíblia, tentando falar para o povo o que Deus está dizendo. Tem muita gente por aí curando, expulsando demônios, mas Deus nem sabe quem é. Tem uma turma achando que está fazendo o bem para as pessoas, mas na verdade estão praticando o mal, segundo Jesus. Praticar os dons espirituais não prova que você está cheio de quem lhe dá os dons espirituais. Não prova que você está cheio do Espírito. Não prova. Então, o que prova? Qual é a evidência, então, de que a gente tem o Espírito Santo? De maneira muito objetiva e muito simples, observa o nome dele. Qual é a evidência que nós temos o Espírito Santo? Quando nós somos santos. O que o Espírito Santo faz ao entrar na vida de alguém? Ele torna essa pessoa santa. Ele te torna um tipo de gente diferente, mais parecidos com Jesus. Então, o diagnóstico que você tem que fazer para saber se você está ou não cheio do Espírito Santo é o quanto santo você tem sido. É o quão santo você tem experimentado de Deus. Esse é o assertivo diagnóstico. Paulo apóstolo, de forma bem clara, ele diz para a gente como é uma pessoa que é santa. Como é uma pessoa que tem o Espírito Santo e vive como santo. Veja o que ele diz. O texto diz em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito, isto é, o que o fruto produz em nós, o que o Espírito Santo, melhor dizendo, produz em nós, é o que, gente? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Os que pertencem a Cristo, segundo o apóstolo, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A grande evidência de alguém que tem o Espírito Santo é quando essa pessoa tem o fruto do Santo. Eu vou repetir. A grande evidência de que você, eu, de que nós temos o Espírito Santo, é quando nós temos o fruto do Santo. E a gente chama esse fruto de o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. A evidência é que a partir do momento que você tem o Espírito Santo de você, e que você decide viver essa vida que o Espírito Santo te proporciona, você vai começar a viver em santidade. Essa é a grande evidência. Se eu tivesse aqui, ou qualquer outra pessoa tivesse aqui, revelando CPF, revelando o futuro, soprando, fazendo pessoas caírem, fazendo pessoas ficarem rodando por aí, falando em línguas de um jeito que ninguém entende coisa nenhuma. O que você diria sobre essa pessoa? Muito provavelmente você diria, nossa, esse foi um ambiente de poder. Esse foi um ambiente de visita do Espírito Santo. É verdade, é possível, perfeitamente possível, que no ambiente onde nós invocamos a pessoa do Espírito Santo, haja cura. Haja transformação de vida, com o maior dos milagres. Totalmente possível. Mas isso não testifica que esse ambiente foi literalmente, ou eficazmente, ou qualitativamente visitado pelo Espírito Santo. Agora imagina você, saindo daqui, você pega seu carro aqui no estacionamento, e você faz uma tremenda barbeiragem e bate no carro de alguém. Nada contra os barbeiros, a gente precisa de vocês. Mas você me entendeu, barbeiragem. Então você bate de uma forma muito assim, comprovadamente que você não prestou atenção, dirigiu de qualquer jeito, não foi quase que nem um acidente, quase que você quis, de tão irresponsável que você foi. Aí você vê aquela tragédia que você causou, bateu no carro do irmão, aí que você já espera. Não, quando acabar aqui o irmão, é confusão, vai dar confusão. Aí vou pedir para pegar na câmera para ver se foi isso mesmo, aquela coisa toda. Agora imagina o irmão chegando até você e você esperando aquela confusão, e ele olha para você, ele vê um barbeiro em pessoa, nada contra os barbeiros, obviamente, e diz, irmão, fique em paz. Isso acontece. Você erra, eu erro também. Está perdoado. Está perdoado. E aí você toma um susto. Mas na sua cabeça está, nossa, vai ficar caro esse conserto. Vai ficar caro, vai ficar caro, vai ficar caro. Amanhã não sei como é que eu vou fazer para pagar. Amanhã eu tenho que fazer conta agora para pagar. Aí quando você menos espera, hoje à noite, parênteses, em nome de Jesus, gente, ninguém vai bater carro hoje não. Presta atenção. Mas hoje à noite, esse irmão liga para você e fala assim, sabe o que aconteceu? Você está perdoado, está tudo certo, e fica tranquilo, você não precisa pagar nada não. Tudo certo, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Você diria, sinceramente falando, você diria que essa pessoa tem o Espírito Santo? Você diria que essa pessoa tem o Espírito Santo? Talvez sim, talvez não. Às vezes, nós estamos tão formatados de que é o sobrenatural que prova que o Espírito Santo está presente, ou somente o sobrenatural, que a gente descaracteriza o fruto do Espírito, a paciência, a mansidão, o perdão, a generosidade, por que não dizer?
Essa é a evidência. Você está cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo quando você é um pai, um marido melhor. Como eu preciso ser um pai, um marido melhor. Você está cheio do Espírito Santo quando você é uma mulher mansa e paciente. Aqui é Espírito Santo purinho. Aqui você consegue saber na hora. Senti Deus provando muita coisa aqui nessa manhã agora. Mas são essas pessoas que a gente deveria destacar num quadro ou colocar em evidência como aquela pessoa que é uma referência de alguém cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Eu quero voltar ao texto que nós lemos no início. Eu não esqueci dele, tá? Eu não esqueci dele. A gente leu que Paulo está em Éfeso, passando o tempo com os 12 discípulos de João Batista. O texto diz que eram mais ou menos uns 12 homens. E num determinado momento ele pergunta: ei, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? No versículo 2 ele diz isso. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Bom, e como a gente já sabe como Paulo pensa sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, como a gente leu agora há pouco, a gente pode se perguntar, o que Paulo viu neles? Para perguntar se eles receberam o Espírito Santo. Ou talvez o que Paulo não viu neles. O que Paulo olhou e começou a perguntar na cabeça dele, até o ponto de perguntar para os 12, eles receberam o Espírito Santo quando creram? O que aconteceu? Que cena era essa? Que episódio era esse? O texto não diz para nós claramente o que aconteceu. Mas se o apóstolo Paulo viesse passar uma semana na sua casa, se o apóstolo Paulo tivesse uma semana ali no seu trabalho, na sua escola, no acampamento de adolescentes da igreja, na escola bíblica dominical, nas células, o que o apóstolo diria na sexta-feira? O que ele perguntaria para você? Rafa, você recebeu o Espírito Santo? Graziele, você recebeu o Espírito Santo? O que ele perguntaria para você? Ao final desse encontro, dessa temporada com você, que é curta, de uma semana, o que levaria Paulo a fazer essa pergunta? Ou talvez o que levaria ele a não fazer essa pergunta para você? É evidente, fica claro para você e para as pessoas o fruto do Espírito na sua vida, fica claro isso. Muito possível que todo mundo aqui já ouviu falar do Espírito Santo. Ou já quis também, ou quer muito se tornar uma pessoa santa, frutífera. Inclusive a gente até fez uma cantata em agosto aqui, chamada Fruto do Espírito, e falamos do Espírito Santo. Eu creio que você já ouviu muito desse assunto, ou já ouviu alguém falar desse assunto, o fruto do Espírito, o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu tenho quase certeza que todos nós aqui, em alguma medida, deseja muito, muito mesmo, ser cheio do Espírito Santo. Amém ou não? Amém ou não? Então, esse é um desejo nosso. Nosso desejo é sair daqui cheio do Espírito Santo. Mas preste atenção numa coisa. Sair daqui fazendo força, sair daqui lutando para ser mais manso, sair daqui lutando para ser mais humilde, sair daqui lutando para ser mais amoroso, é criar um grande problema para a sua vida. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você decidir sair daqui hoje,
se esforçando muito para ser alguém mais manso, você vai se frustrar muito. Sabe por quê? Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Por que você não consegue? Porque a gente não dá conta. A gente não dá conta. Se a gente sair daqui e tentar ser esse tipo de gente, fazendo muita força para ser mais manso, dizendo, não, agora eu vou ser mais manso, depois dessa série eu vou ser mais paciente, depois dessa série eu vou ser mais fiel, depois dessa série eu vou ser mais amoroso, você vai se frustrar muito. Você já viu alguma árvore gemendo, gritando, se esforçando muito para dar amora? Para dar fruto? Não, hoje eu vou acordar aqui com os meus galhos e hoje é dia de dar manga. Bora! Manga. Não tem isso. Por isso, eu te peço e te sugiro a não sair daqui se esforçando para dar fruto. Por quê, Rafael? Por quê? Porque o fruto, queridos, é um resultado automático na nossa vida. O fruto é um resultado natural na nossa vida. É o que Jesus disse. Observa comigo aqui, nas palavras de Jesus, lá em João. Ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você não busca dar fruto. Eu não busco dar fruto. Essa não é a nossa tarefa, essa é a obra do Espírito Santo. Você permanece em Jesus, ou seja, você busca maior intimidade com Deus e todo o resto vem. É isso. Talvez seja por isso que a gente tem se frustrado tanto na nossa busca por querer ser alguém mais parecido com Jesus. Porque a gente quer produzir coisas que nós não produzimos. Nós não temos capacidade de ser alguém melhor. Isso não é obra sua, isso não é obra minha, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você só mantém o seu relacionamento com Jesus. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não é você. Então, se você está com dificuldade de ser alguém mais paciente, significa que você precisa não tentar ser mais paciente, mas se ajoelhar mais e ouvir, e caminhar mais com o santo que é paciente. Porque ele vai te ensinar o que é ser paciente e vai promover em você a paciência. Então é prático demais, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil. Porque deixa eu te fazer uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Quanto tempo você investiu a sós com o Espírito Santo essa semana? Simples. Quanto tempo você investiu com qualidade ouvindo o Espírito Santo por meio da leitura da palavra de Deus? Ah, mas eu não sei ler. Ouvindo a palavra de Deus no YouTube. Quanto tempo? E como você quer ser alguém melhor? Daí você sai, levanta o seu dia e vai viver suas coisas como se dependesse do seu esforço. E sabe o que é pior? Você se esforça tanto para ser alguém melhor e pede para Deus patrocinar o seu esforço. Olha a bagunça que a gente faz. Ó Deus, eu estou me fazendo forte aqui hoje, o Senhor está vendo que eu estou tentando muito, mas me ajuda, no sentido, me ajuda do nada, né? Porque eu não investi tempo em intimidade. Talvez eu nem devia estar fazendo o que eu estou fazendo, mas como eu fiquei surdo.
Mas como eu sou um ateu prático, eu creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse, eu decido a minha agenda e peço para Ele abençoar. Ou em algumas religiões, benzer o que eu tenho para fazer. E sigo aí tomando minhas decisões, e Ele que tem que vir atrás arrumando a lambança que eu faço. Então hoje, nosso compromisso de crescer para ser mais parecidos com Jesus não é sair daqui nos esforçando muito para ser pessoas melhores. Mas o nosso exercício é nos esforçando para estar simplesmente a sós com o melhor e verdadeiro ser humano, que é Jesus de Nazaré. O Espírito Santo se encarrega de te tornar alguém diferente. E por que você vai fazer isso? Claro, eu acabei de dizer, para você começar a experimentar e a vivenciar o fruto do Espírito na sua vida. Mas também porque essa é uma das funções do Espírito Santo. Nos guiar a toda a verdade. O pastor Ademir leu esse texto aqui, pregou esse texto para nós. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Nos guiar à pessoa de Cristo. É Ele quem nos guia, não é você que caminha. O GPS não é seu, é dele. Mas você não conhece esse GPS enquanto você não perguntar para Ele qual é a direção. É para isso que serve o Espírito Santo. Para nos tornar mais parecidos com Jesus. E cheio do fruto dele. Quero te dar alguns caminhos práticos para isso. A partir de amanhã, você não escova seu dente. Não tem problema que Deus não tem problema com o seu hálito, não. Fica tudo certo. Você não escova seu dente sem antes ler a palavra de Deus e orar a Deus. Mas eu gosto à noite. Não, meu querido, desculpa, não quero ser legalista, não estou sendo, mas eu te sugiro fazer antes de você escovar o seu dente. Faz à noite também, se você gosta de noite. Tá? Ora, lê a Bíblia à noite também. Mas antes de começar aquele dia, pergunta para o Espírito Santo qual é a pauta dele. O que ele deseja formar em você. Para onde ele está soprando. Eu não tenho tempo. Faz 5 minutos. Faz 3 minutos. Mas faz todo dia. Você vai experimentar algo tão especial que depois de alguns dias, 3 minutos não é suficiente. 5 minutos não é suficiente. 25 minutos é pouco tempo. 1 hora dá para a gente começar a conversar. Rafael, você está dizendo que esse é o jeito certo? Claro que não. Senão nós sairíamos aqui um bando de legalistas achando que cumprir uma série de regras a gente está acertando com Deus. Não é isso. O que eu estou sugerindo para você, para mim, para nós, é nos apresentar diante do Espírito Santo. Antes de nos apresentar até mesmo a nós mesmos. Até mesmo antes da gente olhar no espelho. E daqui a um tempo a gente senta para conversar. E contar as bênçãos de como nós começamos a mudar. Talvez seja esse o grande problema, o grande desafio que a gente carrega como igreja. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade de amar? Porque a gente está longe do Espírito Santo. E porque a gente está se esforçando muito para fazer isso. Você se esforça para estar com Ele. O resto vem. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas, disse Jesus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém?